Sabia que se você adquirir algum dos nossos produtos, como essa camisa homenageando os nossos bravos soldados da Força Expedicionária Brasileira, você vai estar ajudando diretamente o nosso canal a continuar trazendo conteúdo de qualidade para o YouTube? Visite nossa loja oficial e conheça nossos produtos voltados inteiramente para a história. Link na descrição. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Felipe de Deus e esse é mais um vídeo do Vamos Falar de História. Esse vídeo é da série A Sua Escola Mentiu para Você. E para quem não sabe, a sua escola mentiu, deixou de falar e simplesmente deixou de lado a história da Força Expedicionária Brasileira, dos soldados brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial, e é sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Todos nós sabemos que a história da Força Expedicionária Brasileira é completamente desvalorizada e desconhecida por grande parte dos brasileiros. A verdadeira importância do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial não foi transmitida dentro da sala de aula. Isso eu estou falando porque estudei a minha vida inteira em escolas públicas e jamais algum professor falou sobre a Força Expedicionária Brasileira e muito menos da importância do Brasil nessa guerra que mudou para sempre a história mundial. Eu não sei se eles não falaram porque não quiseram ou também eram ignorantes neste assunto. Eu só passei a conhecer esse lado da história brasileira quando eu comecei a estudar por conta própria, quando eu comecei o canal há um pouco mais de 5 anos. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, as atividades da Força Expedicionária Brasileira foram encerradas. Aqui no Brasil, os ex-combatentes tiveram seus 15 minutos de fama. E ao contrário de países como Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, União Soviética, atual Rússia e até mesmo a própria Alemanha, os soldados brasileiros foram deixados de lado na nossa história, como se seus feitos não tivessem valido nada. Como se colocar a sua vida em risco, muitos voluntariamente, em uma guerra que não era nossa, fosse um sacrifício em vão. Essa desvalorização é uma consequência do desconhecimento que foi uma herança deixada pelos formadores de opinião, pela mídia e pelos professores da época que corresponde ao período final da ditadura militar brasileira, do regime militar brasileiro, como você preferir. Mas, Felipe de Deus, o que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver o regime militar brasileiro com a Força Expedicionária? Eu vou explicar. Muitos veteranos de guerra do Brasil atuaram na política durante o regime militar brasileiro. Mas entre os mais de 25 mil combatentes, entre homens e mulheres, claramente havia quem apoiava, quem não apoiava e quem era neutro. Quando eu me refiro a veteranos de guerra do Brasil que atuaram na política brasileira durante o regime militar, eu estou me referindo a militar de alta patente. Isso porque os mais de 25 mil soldados, entre homens e mulheres, muitos deles voluntários, não conseguiram ter uma vida engajada, algo constante, algo concreto nas Forças Armadas brasileiras, que naquela época era muito precária. Você acha mesmo que os voluntários que lutaram na Segunda Guerra Mundial, os voluntários brasileiros, eram da elite? Claro que não. Muitos deles moravam em periferias e nos campos. O contexto em que o Brasil vivenciava entre os anos de 1942 e 1945 era completamente diferente dos anos de 1964 e 1985. Nos anos da Segunda Guerra Mundial, eram aliados lutando contra um temível ditador alemão. Embarcações brasileiras tinham sido atacadas pelos alemães e italianos, causando a morte de mais de 1.000 cidadãos brasileiros. Os Estados Unidos, que pretendia sim invadir o Nordeste brasileiro, pressionava o Brasil para entrar na Segunda Guerra Mundial. Nesse contexto caótico, os mais de 25 mil voluntários e militares brasileiros deixaram a questão ideológica de lado para lutarem por um objetivo maior. Só que no final do regime militar brasileiro, toda aquela bagunça ideológica, socialismo, capitalismo, comunismo, muitos equivocadamente vincularam a Força Expedicionária Brasileira ao regime militar brasileiro.
A partir daquele momento, o Brasil vivenciava uma nova vertente educacional e uma política completamente diferente. A parcialidade estava presente na mídia e nas escolas. E naquele período pós-ditadura militar, pós-regime militar, como você preferir, eles achavam que era completamente errado exaltar os feitos dos soldados brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial, pois eles achavam que isso seria uma forma de demonstrar um nacionalismo maldoso a fim de exaltar, na verdade, a dolorosa ditadura militar brasileira. Mas muitos esqueceram de falar naquele momento que muitos veteranos brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial eram comunistas e deram seu sangue nas batalhas europeias lá nos montes italianos. Eram veteranos comunistas que inclusive desempenharam papéis importantes em seus partidos décadas depois da Segunda Guerra Mundial, décadas depois do regime militar brasileiro. Pesquise por comunistas que lutaram na FEB. Ou seja, como eles não queriam exaltar ou falar bem de alguma maneira dos soldados brasileiros, mesmo que fosse dos veteranos que lutaram lá na década de 40 em um contexto muito diferente, o que aconteceu era viável não falar, não tocar no assunto. Consequentemente, a Força Expedicionária Brasileira e a sua história foi sendo deixada de lado, foi sendo esquecida, foi sendo alvo de deturpação, foi sendo alvo de mentiras, e até chegar ao ponto que chegamos hoje. Você acha que era interessante naquele período pós-regime militar, um período onde o comunismo estava forte, onde o socialismo, onde essas questões ideológicas, se você apoia, não tem nada contra, cada um apoia o que quiser, mas você acha que nesse período da história brasileira era interessante falar sobre os nossos pracinhas, sobre os 3 heróis brasileiros, sobre soldados brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial, soldados importantes como Max Zoff Filho? Você acha que era interessante a mídia falar do reconhecimento internacional que a Força Expedicionária teve? Você acha que era interessante falar do reconhecimento que os italianos têm e tinham aos soldados brasileiros que libertaram diversas cidades italianas das mãos nazistas? Você acha que era interessante a mídia, a educação com uma nova vertente falar sobre isso em um regime pós-ditadura militar, em um governo, em um período pós-ditadura militar? Claro que não era interessante, pois isso para eles, de alguma maneira, iria exaltar a ditadura militar brasileira. Consequentemente, hoje, 2018, a boa parte do Brasil desconhece os feitos dos mais de 25 mil soldados, filhas e filhas do Brasil que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Essa parte da nossa história cada vez mais é deixada de lado e a consequência é isso, o esquecimento.